Oi, gente, tudo bom? Tô gravando aqui mais um papo de concurseira. Hoje com a Gi, concursanda. Oi, Gi, tudo bom? Fala um pouquinho sobre você. Tudo bem, gente. Bom, eu comecei a minha trajetória faz pouco tempo, né, na verdade, se for ver, né, em relação aos outros concurseiros. Eu comecei a estudar em 2018 e eu consegui uma aprovação recente, assim, entre aspas, né, na prefeitura aqui mesmo, como escriturária. Mas, assim, foi em cima de muita luta, né? Porque como eu fui mãe muito cedo, eu tive filho aos 16, e isso me privou de muitas coisas, assim, não por eles, assim, por mim mesma, era uma crença limitatória que eu tinha, sabe? Uma crença limitante de que eu não poderia conciliar tudo, o estudo com os filhos. Depois veio uma outra crença limitante de que eu já estava muito velha, né? Hoje eu tô com 29, para começar a querer mudar de vida, né? Mas graças a Deus isso acabou e estamos aí, na luta. E agora, como é que você tá conseguindo lidar com estudos, casa, marido, filho? Como é que funciona aí? Então, agora tá bem tranquilo, porque depois que eu pedi o desligamento do meu estágio, né, eu estagiava na administração pública da prefeitura de Rio Preto, uma cidade próxima aqui. Naquela época era bem difícil, porque a minha manhã toda e boa parte da tarde era para o estágio. Então, assim, a forma que eu consegui me organizar na época, eu me organizo até hoje, eu simplesmente tenho horários para tudo, né? Graças a Deus, sempre acordei muito cedo. Eu sempre fui do Team 5 AM sem saber, porque eu sempre acordei cedo, mesmo antes disso virar moda, né? Então, isso facilitava muito. E eu comecei a priorizar, né? Eu priorizo o estudo hoje. Depois eu faço as outras coisas. Aqui tá arrumadinho, mas a casa tá toda bagunçada. Só depois que eu terminar tudo que eu vou priorizando as outras coisas. Uhum. E eu também comecei a separar dias para descanso, que isso foi um erro muito grande no começo da minha preparação, porque eu estudava assim, de domingo a domingo, mesmo no pré-edital. Então, assim, o domingo é meu dia sagrado agora. Nele eu não faço nada relacionado a concurso. Então, assim, eu vou conseguindo conciliar a vida de mãe, esposa, filhos e dando a devida atenção também aí, né? Atualmente, qual é seu foco? O meu foco são os TRTs, mas eu já estou assim, abrindo esse leque, vamos dizer assim, né? Eu comecei a abrir esse leque começando a prestar concursos municipais na minha área de faculdade, que é administração. E também me abrir para os outros tribunais, né? Porque a situação de certames para TRTs hoje está bem paralisada. Então, assim, eu já estou pensando talvez um TJ que sai mais, tem uma demanda maior. Então, o foco hoje é esse. Uhum. Quais foram os erros que você já percebeu na sua trajetória que você consertou? A primeira coisa que eu fazia era resumo que eu nunca ia revisar. Isso acho que foi a primeira coisa. A primeira mudança que eu fiz foi fazer resumo digitalizado, que eu possa editar, que eu possa acrescentar alguma coisa que eu errei. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi isso. A segunda era não revisar. Eu estudava o conteúdo, eu ia resolver questão, obviamente ele estava fixo ali, e eu acertava, mas depois, na hora da prova, era aquela coisa que a gente já sabe, né? Já parecia que nunca tinha visto o conteúdo. E uma outra também que eu errei muito foi ficar trocando de área. Porque eu prestei o concurso do TRT em 2018, aí eu pensei, tipo, eu não tinha intenção de viajar, porque eu não me sinto preparada ainda para isso, né? Eu vou estudar para outra coisa, porque esse TRT da 15ª região só daqui 4 anos. Tipo, o terceiro erro foi ficar migrando de áreas. Eu acho que isso dificultou, possivelmente eu poderia estar aprovada em alguma coisa se eu não tivesse feito essas 3 coisas aí. Aí eu tô tipo aquela lista. Você citou os três erros e eu tô. Aham, cometi.
quase todo mundo. Mas, assim, pra mim, eu ainda faço muito resumo escrito, porque eu gosto de escrever, mas uma coisa que eu parei e pensei, meu resumo nunca vai estar perfeito. Eu vou acrescentando, eu corrijo ali, eu escrevo por cima. Quando eu vejo que tá muito doido de entender, eu passo a limpo. Mas eu parei com aquela coisa de esse é o resumo perfeito e eu nunca mais vou precisar tocar nele. Eu faço ainda, mas eu faço assim, na videoaula. Eu tô Uhum. vendo uma aula de estratégia e o professor tá dando uma explicação assim melhor do que eu já tenho. Aí eu pego meu caderno, tenho 100 caderno aqui de anotação. Mas eu não, eu tirei essa coisa, eu era fixada em caderno, essa coisa de perfeito, lindo, maravilhoso, tem que estar impecável. Esse daí caiu por terra, não dá. Aí eu também gostava, eu terminava o resumo e aquela sensação de paz, ai, tá lindo, tá perfeito, nunca mais escrevo nada nele, agora eu saio riscando tudo, tô nem aí. É. Como é mais ou menos seu dia? Você costuma estudar, assim, os 4 pilares que a gente conhece, né? Doutrina, lei seca, questões, revisão. Você costuma fazer todos eles em um dia? Como é que você costuma fazer? Bom, atualmente eu estou fazendo uma mentoria, né? Então, assim, um dos pilares dessa mentoria é tudo no mesmo dia. Eu não me adaptei ainda totalmente, né? Porque antigamente eu dividia em dias, ou pegava os dias que tinha menos matérias, assim, para estudar. Mas hoje em dia é tudo. É a lei seca, tudo no mesmo dia. Questões, tudo no mesmo dia. Como foi que, ao longo do tempo, você foi percebendo a sua evolução? Não, assim, necessariamente na aprovação, mas sabe aquele dia que você está estudando e que você percebe, olha, estou muito melhor do que no começo? Ai, eu acho que foi assim. Eu vou citar uma matéria que descreve isso. Raciocínio lógico, por exemplo. Eu simplesmente era travada nessa matéria. Assim, eu não conseguia passar de 60% assim, de acerto nessa matéria. Isso era uma coisa que me preocupava, né? Porque quase todos os certames que eu sou interessada têm essa matéria. E o dia que eu percebi foi o dia assim que eu comecei a ler uma questão e eu já sabia como resolver ela. Pelos conceitos, pelas palavras-chave, sabe? Eu já sabia o que eu tinha que fazer. Essa interpretação da questão de raciocínio lógico, eu acho que foi a hora que eu percebi que a coisa estava fluindo. As provas que você faz, geralmente, seu foco é técnico. Meu foco é técnico. Por Depois enquanto, você pretende continuar? pretendo. Futuramente eu tenho sonho aí de analista administrativo, se Deus quiser. Amém. Geralmente, naqueles dias que bate desânimo, aquela vontade de nem tocar no livro, o que é que você costuma fazer? Eu gosto de parar um minutinho, assim, ir lá no YouTube e ver algum vídeo motivacional, assim, mas direcionado, assim, relacionado com concurso. Tem alguns cursinhos, né, principalmente o GRAN, que tem uns vídeos muito legais de pessoas, assim, que tinham uma realidade, assim, totalmente diferente, viraram juízes, gente com carreiras bem mais difíceis que a que eu escolhi, por exemplo. Então, acho que é o que me ajuda a voltar para o eixo, sabe? A perceber que, assim, tipo, o que eu tô sentindo naquele momento não é nada, é transitório. Uhum. O que é que estudar representa na sua vida? Hoje em dia, mais do que nunca, é a mudança de vida mesmo. Porque, assim, é, além do concurso, a faculdade mudou muito a minha vida, sabe? Eu tava numa vida bem louca, eu trabalhava em shopping há mais de 4 anos, trabalhava à noite. E, assim, a faculdade já me abriu uma oportunidade de fazer o estágio na administração pública, porque, assim, eu pensava, eu quero ser servidora pública, mas eu não fazia ideia de como funcionava a máquina pública na prática, né? Acho que eu precisava disso para ter certeza de que era isso mesmo que eu queria. Afinal, o serviço público é uma carreira, né? Não é uma coisa que você vai ficar um ano. Não, é uma coisa que você vai provavelmente fazer para a vida toda.
Então, para mim, hoje, o estudo é mais do que tudo uma mudança de vida mesmo. É definitiva. Você tem algum ritual antes de começar a estudar? Eu tenho. Antes de eu começar a estudar, eu preciso pensar, mas assim, na minha vida mesmo, sabe? Então, eu sento, eu fico imaginando todas as coisas que eu vou fazer no dia e todas essas coisas dando certo, eu vou mentalizando assim, que tudo vai dar certo. E eu faço oração. Eu sou muito católica, então, assim, geralmente eu rezo um terço, uma dezena, qualquer coisa do tipo. Então, assim, são coisas que eu preciso. Até porque, assim, eu acordo cedo, mas eu preciso de um tempo para funcionar. Então, assim, antes de eu estudar, isso daí é fundamental. Eu também acordo e tiro aquele tempinho pra mim. Uhum. A coisa não flui. Não. Você tem alguma mensagem para as pessoas também que estão nessa situação, que tá que nem a gente estudando no meio de uma pandemia? Principalmente para quem tem filho, que nem você, que tá bem mais complicado também, não é? Eu tenho sim, gente. Eu acho assim que quando a gente começa nessa caminhada, a gente começa a achar que a rotina de todo mundo é mais fácil que a nossa. Eu tinha essa sensação. Quando eu entrei no Instagram, eu achava que a vida de todo mundo era mais fácil que a minha. Só que aí eu comecei a ver que eu tenho 2 anos de perfil. Eu comecei a ver e receber mensagem de gente que se inspirava na minha vida, que eu achava que não era importante, que eu achava que era difícil, que eu achava que não era fácil igual as outras pessoas, né? Então, assim, nós mães, a gente tem que entender que vai ser essa dificuldade que a gente tem em relação à rotina de algumas pessoas que vai fortalecer a nossa caminhada. Porque toda vez que eu encontrei condições mais favoráveis, que eu já tive mais condições. Hoje eu estudo com materiais 0800, gente. Mas assim, eu já tive condições super favoráveis, cursinhos pagos, assinatura ilimitada de tudo, e não veio, entendeu? E não aconteceu. Então, assim, nós mães, a gente tem que ter em mente que o filho vai ficar doente, o filho vai precisar de você agora com atividade EAD, você vai ter que estudar um pouco menos ou parar um tempo para dar essa atenção para eles. E você não precisa se frustrar e se sentir culpada por causa disso, porque vai ser um dia após o outro. No outro dia ele vai estar bem, saúde, a atividade vai estar pronta e você vai voltar a se dedicar. Então, assim, acho que a mensagem principal é: não desanimem por um dia, porque é isso mesmo a caminhada, um dia compensa o outro sempre.